Abençoados, eu vou trazer de volta da primeira fase, da primeira parte da primeira fase, algumas coisas, algumas dúvidas que os irmãos vieram me perguntar. Primeiro sobre as semanas, deixa eu explicar. Essas semanas são simbólicas, são semanas de anos, ou seja, cada dia dessa semana corresponde a um ano. 7 dias, que é uma semana, 7 anos. Então, cada semana corresponde a quantos anos? Não, um ano é um dia. Uma semana são quantos anos? 70 semanas vezes 7, 490 anos. Deu para entender isso aí? Tá? Uma outra observação interessante que o abençoado Paulo falou. Quando Jesus nasceu, ele nasceu para trazer a 70ª semana. Mas há realmente um intervalo entre o nascimento dele e o início do ministério, né, abençoado? O início do ministério dele é que marcou o início da 70ª semana. Né? Então, quando ele começou o ministério dele, porque você vê que a Bíblia nem fala da juventude dele nem nada. Né? Foi como o anjo disse, são 62 semanas, há uma interrupção, depois, são 7 semanas, depois uma interrupção, mais 62. Naturalmente, da 69ª para a 70ª, houve um intervalo, que justamente a parte que Jesus cresceu, adolescente, aquela coisa toda. Quando ele iniciou o ministério, aí iniciou-se a 70ª semana. E como o anjo disse, na metade da semana, ele fez encerrar o sacrifício. Foi justamente quando ele morreu. Então ali concluiu-se a 70ª semana, ainda que estivesse na metade dela, mas foi como o anjo falou, então tem que acontecer como uma visão, né? Então aconteceu na metade da semana, Jesus morreu, acabou com os sacrifícios e fez o pacto firme. Alguma dúvida? Tem certeza? Não fica com vergonha não, abençoado. Entenderam a questão dos anos aí? Amém? Amém. Agora... Agora a chapa vai esquentar. Ou não. Ou não. Eu não sei o que não, mas o negócio é quente. Primeira fase, a parte 2. Veja bem, esse estudo de hoje, abençoados, é uma visão geral, tá? Evidentemente não dá para você pegar toda a visão em relação à escatologia e trazer em um dia. Mas isso aqui é um pontapé inicial para você entender o fundamento da escatologia real, a escatologia verdadeira da Bíblia. É uma base para você entender. E, naturalmente, no futuro, nós vamos trazer outras mensagens, vamos trazer apostolados sobre isso. Mas eu precisava dar essa base para vocês, quando eu trouxer essa mensagem, vocês não ficassem, né? Então, você precisa entender o fundamento para, posteriormente, a gente voltar a tratar do assunto com mais calma, mais tranquilamente, tá? Então, hoje é apenas uma visão geral. Então, nós já tratamos das 70 semanas de Daniel, provamos biblicamente que elas já aconteceram. Jesus concluiu a 70ª semana na metade da última semana, quando ele morreu e acabou com os sacrifícios. Agora nós vamos ainda na primeira fase, só que na segunda parte. Então, vamos lá, queridos. Primeira fase, parte 2, o sermão profético de Jesus. Não fique com vergonha de perguntar ou acrescentar alguma coisa. Tá? Nós estamos aqui para aprender juntos, né? Você vê que eu não falei uma coisa importante, o pastor Josué acrescentou maravilhosamente, até com a sua experiência pessoal, que ele já foi professor de teologia, de escatologia. O abençoado Paulo também acrescentou algo interessante. Então a gente está aqui para crescer juntos. Se você tem algo a acrescentar, esteja à vontade. Se quer perguntar, levante a mão, fique à vontade. Abençoados, vamos lá então. Essa falaciosa interpretação errada, que mistura Apocalipse, mistura tudo, e como o pastor falou, faz uma salada terrível, né? Essa interpretação ela traz uma visão muito errada sobre o sermão profético de Jesus. Então a gente vai tentar consertar isso aí, né? Consequentemente, essa visão errada sobre o sermão profético de Jesus traz uma atuação muito pífia da igreja no mundo. Você vê que a igreja ela não impacta o mundo. Na verdade, o mundo está enojado da igreja. Por causa da lei, né, da religiosidade, toda enfim, tudo isso aqui a gente já tem falado ao longo desses 5 anos. As pessoas estão saturadas. A igreja não impacta o mundo. O chamado da igreja é impactar o mundo. Impactar as pessoas que ainda não conhecem Deus, que são eleitas, são salvas, mas não têm Deus na mente ainda.
Então essa visão do sermão profético de Jesus, que o sistema inventou aí fora, que nós aprendemos durante todos esses anos aí, traz isso para a igreja. Você vai entender por que eu estou falando isso, tá? Então nós, abençoados, vamos fazer uma análise do sermão profético com ênfase nos escritos de Mateus. O sermão profético está registrado em Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu vou trazer apenas a visão, os escritos de Mateus, são um pouco mais completos no meu modo de entender. Tá? E nós vamos confrontar com os fatos históricos para comprovar que tudo aquilo que Jesus falou no Mateus 24 já aconteceu. Ao contrário do que o sistema diz. Tremendo, né? Prepara, hein? Prepara. O primeiro ponto que nos faz ter certeza que tudo já se cumpriu é o fato de Jesus de Nazaré ter vindo apenas para os judeus. Quem conhece a graça sabe isso tranquilamente. Ele não veio para os gentios, com raras exceções em que Jesus tratou com alguns gentios, o fato é que ele veio só para os judeus naquela época. Num primeiro momento, só os judeus faziam parte. Por quê? Porque Jesus veio para expiar os pecados de todos, né? Mas ele veio para trazer juízo sobre aquele Israel terreno. Percebe isso aí? Tá? Então vamos iniciar a leitura do sermão profético. Mateus 24, versículos do 1 ao 3, a princípio. Mateus 24, versículos do 1 ao 3. Vamos lá. Posso ler? Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Jesus estava saindo, ele estava saindo do templo da adoração, aquele templo dos judeus, onde se ofereciam sacrifícios, etc. Ele estava saindo do templo. Naturalmente, ele foi lá para cumprir, né, as ordenanças, porque ele era judeu. Jesus cumpria a lei, né, no sentido mais puro da lei, evidentemente, mas ele era um judeu, tinha algumas práticas que Jesus cumpria. Ele estava lá no templo, naturalmente, cumprindo, né? Aí os discípulos vieram até ele, não é isso que está dizendo ali? Para perguntar sobre o templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Presta atenção. Não vede tudo isto? O que o sistema aí fora diz? Que esse pedra sobre pedra são os prédios aí, que quando o mundo acabar os prédios vão cair. Olha só, você já ouviu ou não já ouviu isso aí? Que os prédios vão cair, que vai acabar. Jesus está falando de quê? Ele está falando dos prédios de hoje em dia? Ele está falando do templo. Ele saiu do templo, os discípulos vieram arguir Jesus sobre o templo. Ele falou: está vendo tudo isso? Isto, olha como é que está a palavra ali. Ali, ó. Isto, quer dizer, aquilo que estava lá, local. Então Jesus falou: você está vendo tudo isso aqui, esse templo? Aqui ele falou do templo. Não vai ficar pedra sobre pedra do templo. Pegou? 3. Presta atenção, hein? Eu já vi um abençoado pregar uma vez, muitos anos atrás, mas eu não me esqueci disso. Porque essas coisas ficaram muito na minha mente, que eu tinha muito medo de Jesus voltar, né? Então, quando eu ouvi alguém pregar sobre isso, eu ficava... A abençoado falou: então, quando Jesus voltar, esses prédios vão cair. É por isso que inventam, abençoado, esses filmes de 2012... Já viu? Que vem um mar, acaba com tudo. É por causa disso aí. Mas é uma interpretação tão ridícula, meu irmão, porque Jesus está falando absolutamente do templo, daquele templo. Ele não está falando dos prédios que iam cair no futuro. Ele estava apontando para o templo. Os discípulos estavam em volta dele. Está vendo isso aqui? Isso aí não vai cair tudo. Alô, você que está aí me assistindo pela internet. Está pensando no Empire State, nos Estados Unidos? Que vai cair? Abençoada Nilza, pois não. Então é por isso que quando tem um terremoto, eles dizem que Jesus já está voltando. Exatamente. Quando tem terremoto, cara, pronto, Jesus vai voltar. Eu já vou falar disso. Aqui ele está falando do templo. Jesus veio para quem? Para os judeus. Ele está tratando com os judeus. Versículo 3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas. Que coisas? Gente, une o raciocínio. Ele está falando do templo. Ele disse que não ficaria pedra sobre pedra do templo. Amém?
Aí os discípulos perguntaram: declara-nos quando serão essas coisas. Que coisas? A queda do templo. Aí eles dizem: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do... Ah, apóstolo, o mundo vai acabar. E agora? Como resolver? Primeiro ponto, anota bem isso aí. Vamos analisar a palavra vinda. Vinda vem do grego parousia. Significa aparição, advento, manifestação. Os judeus, eles tinham o desejo de que o Messias se manifestasse até contra o Império Romano. Eles eram dominados, eles eram, humilhados e viviam debaixo daquele jugo do Império Romano. Então ali eles queriam saber quando que Jesus ia se manifestar como rei. Percebe? Não é a vinda para encontrar a sua igreja. Isso é outro papo. Vou falar isso mais para frente. Aqui estão querendo saber: Senhor, quando é que o Senhor vai se manifestar como Messias de fato? Quando que o Senhor vai vir, sobre Israel? Quando que o templo vai cair? É isso que eles estão querendo saber. Vamos analisar a palavra mundo. Na Bíblia tem 3 palavras traduzidas por mundo. Isso aí arrebenta com a interpretação: aion, oikomene e cosmos. Eu vou mostrar essas 3 palavras hoje. Nesse texto, vamos voltar lá para o versículo, o 3. A vinda é o quê? Manifestação. Quando que o Senhor vai se manifestar como Messias? Esquece vinda para encontrar a igreja. Mateus 24, esquece vinda para encontrar a igreja. Está claro isso aí? É vinda como o Messias se manifestando, para que o povo soubesse que ele era o Messias, etc. Eles queriam saber isso, eles tinham essa ansiedade. Aí eles perguntaram: quando que então haverá um sinal dessa tua vinda como Messias e do fim do mundo? Mundo no grego ali vem da palavra aion, significa era ou período de tempo. Em algumas Bíblias, em algumas versões bíblicas aparecem o fim dos tempos, porque a tradução correta não é mundo, é período de tempo. Então, o que os discípulos estão perguntando? Senhor, quando que o Senhor vai vir se manifestar para Israel? E quando que vai acontecer o fim dessa era? O que Paulo falou em Romanos 10:4? Vê se alguém pesca aí. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Aquela era que começou quando o homem foi criado, no 6º dia. Que dia que o homem foi criado? No 6º dia. Esses dias de Gênesis não são literais, hein? Pelo amor de Deus. No 6º dia o homem foi criado. O 6º dia se estendeu até a cruz. No 6º dia o homem se separou de Deus e entrou na escuridão. Percebe? Então eles queriam saber quando que esse período vai acabar, essa era vai acabar. Esquece mundo acabar, tira isso da tua mente, meu irmão. Mundo aqui é era, é período de tempo. Vamos ler então um texto de Paulo que demonstra que Jesus já se manifestou e já concluiu os séculos. Vamos ver isso aí? No sentido espiritual que Paulo fala, tá? Hebreus 9:26. Vamos lá. Vamos ler. 9:26 de Hebreus. Agora, na consumação dos séculos, a consumação das eras, o fim da lei, o fim da época de Adão, percebe? Uma vez por todas se manifestou. E espiritualmente ele fez isso na cruz, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Segundo o apóstolo Paulo, o fim dos séculos já havia chegado. A igreja primitiva viveu o fim dos séculos, o fim daquela era. 1 Coríntios 10:11. Pode anotar com calma, eu não estou com pressa não. Segundo Paulo, o fim dos séculos já havia chegado. A igreja estava vivendo o fim dos séculos. 1 Coríntios 10:11. Vamos ler? Ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já chegou os fins dos séculos. Quando que esses séculos se concluíram? Quando que aquela destruição prevista por Daniel aconteceu? No ano 70 depois de Cristo. Havia uma promessa, vocês lembram que nós vimos na primeira parte da primeira fase. Havia uma promessa de destruição.
ou seja, uma profecia, né, melhor dizendo. Havia uma profecia de destruição sobre Israel. Percebe? Essa profecia se cumpriu, pode anotar, no ano 70 depois de Cristo. Então a igreja primitiva viveu esse intervalo da cruz até que o templo de Jerusalém fosse destruído, fosse profanado. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito, que era um comandante, né, e posteriormente viria a ser imperador de Roma, invadiu em Jerusalém e destruiu literalmente a cidade. E o templo foi profanado, foi destruído, foi posto abaixo. O que Jesus falou para os discípulos? Está vendo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra. No ano 70 depois de Cristo, Tito cumpriu o que Jesus falou. Ele veio numa ordem de Roma, invadir Jerusalém e acabar. Aquilo era o juízo de Deus. Está preparado para ouvir o que vem pela frente? Entendeu até agora? Tem alguma dúvida, algum comentário? Nada? Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Então, abençoados, deixa eu mostrar para vocês um texto de Paulo escrevendo aos Hebreus, que ele fala também sobre a queda do templo, e ele fala algo interessante. Anota aí. Hebreus 9, dos 6 ao 8. Vamos com bastante calma, a gente está com o tempo tranquilo hoje. Ninguém está com pressa aqui, eu tenho certeza de ir embora. Hebreus 9, versículos do 6 ao 8. Paulo falando da queda do templo e da influência que essa queda traria para a graça. Olha só que interessante isso. Hebreus 9, do 6 ao 8. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente no primeiro tabernáculo os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Já vou mostrar uma foto desse templo, como é que era isso aí, tá? Então Paulo está falando que havia uma primeira entrada no templo, né? Onde os sacerdotes lá da lei ofereciam lá os sacrifícios. 7. Mas na segunda parte, na segunda parte daquele complexo todo, só o sumo sacerdote entrava. Então havia os sacerdotes e havia um sumo sacerdote, né? O chefe dos sacerdotes, por assim dizer. Uma vez por ano. Então os sacerdotes ofereciam continuamente, praticamente todos os dias. Eles ofereciam sacrifícios. E havia um sumo sacerdote e entrava no Santo dos Santos, que era uma segunda parte daquele complexo. Entrava com sangue de animais, etc., né? Por isso que diz não sem sangue. O qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Aí Paulo usa isso como uma figura, olha. Dando o Espírito Santo a entender com isso, que o caminho do Santo dos Santos, o caminho do Santo dos Santos é o quê? Na visão dessa metáfora de Paulo, é a graça. Tá? O caminho do Santo dos Santos, a graça é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, onde Deus se manifestava antes da cruz, é uma figura da graça hoje. Porque hoje Deus se manifesta em nós. Percebe? Então Paulo está dizendo o seguinte, é uma figura que o Espírito Santo fez ali. Né? Havia, antes de entrar no Santo dos Santos, um local. Né? E dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do Santo dos Santos não está livre enquanto subsiste o primeiro tabernáculo. O que Paulo está dizendo? Da mesma forma que na lei havia um impedimento para se achegar no segundo tabernáculo, que impedimento era esse? Era o primeiro. Então havia um tabernáculo antes, havia um local, né? Um local antes, né, que os sacerdotes comuns, entre aspas, poderiam entrar, mas aquele local, ele vinha antes do Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar lá. Então Paulo está dizendo, enquanto, usando a figura, né, o primeiro templo está de pé, o caminho do Santo dos Santos não está livre. Ou seja, a graça ela só teve curso livre, de fato, quando o templo caiu no ano 70 depois de Cristo. Então você vê, mas apóstolo, o Senhor Jesus não pôs fim à lei na cruz? Sim. Espiritualmente, sim. O sentido da lei, a lei perdeu todo o sentido na cruz. Só que eles continuavam oferecendo sacrifícios. Por quê? Porque o templo estava de pé. Está compreendendo isso? Então a lei teve o fim no sentido espiritual, mas na prática ela continuava existindo. Então Paulo está usando essa figura. Vamos ver a foto aqui do templo, como é que era. Olha ali, ó. Aqui havia um local onde tinha água para fazer a purificação, né? Ali dentro era o santo lugar, aqui no meio. Estão conseguindo enxergar? A foto está meio... não é uma imagem muito boa. Mas ali era o santo lugar onde os sacerdotes comuns apresentavam sacrifícios.
Lá naquele meiozinho ali era o Santo dos Santos, onde ficava a arca, o chamado Shekinah, né? Dizem que vinha uma nuvem, Deus se manifestava para os sumos sacerdotes. Então ali só os Santos dos Santos entravam. Né? Existe uma tradição que diz que eles entravam com uma corda, mas isso aí não é comprovado assim, historicamente, né? Mas é uma tradição que dizem, né? Eles entravam com uma corda, que se eles morressem lá dentro, tinham que ser puxados, ninguém podia entrar lá. Enfim. Então, Paulo, usando essa figura aqui, diz o quê? Que isso aqui, na verdade, é um impedimento para chegar ali. Ou seja, todo esse templo era um impedimento para o livre curso da graça. Percebe? A graça foi consumada na cruz. Amém. Espiritualmente falando, a lei perdeu seu sentido. Mas enquanto aquele templo estava de pé, enquanto Tito não invadiu Jerusalém, destruiu aquilo tudo, a lei estava sendo cumprida. Os sacrifícios, o sumo sacerdote. Está claro isso aí? Alguma dúvida? Fala aí, abençoada. Não, até porque tinha que se cumprir o que Jesus falou. Claro, né? sem dúvida. Pedra sobre pedra. Exatamente. Então, amém. Vamos continuar? Vamos voltar ao sermão de Jesus, então. Meu irmão, tem coisa aqui braba, hein? Espírito Santo, abre a mente desse povo, Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. A gente brinca e tudo, mas é sério, abençoados. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Veja bem, abençoados, isso aqui já se cumpriu também. É evidente que hoje em dia surgem falsos profetas. Sempre surgiu falsos profetas. Hoje os falsos profetas estão aí, ó, pregando à torto e à direito. Só que Jesus está falando aqui de algo específico, né? Que aconteceria antes que Jerusalém fosse destruída. Eram sinais de que estava perto a destruição de Jerusalém. Não o fim do mundo, não a volta dele para encontrar a sua igreja. Isso é outra história. Aqui ele está tratando do juízo que viria sobre Israel. Tá? Então eu quero que os irmãos anotem aí 3 exemplos de cristos, entre aspas, que surgiram, falsos cristos, evidentemente, né? Que surgiram e a Bíblia relata. Atos 5, 36 e 37. Nós não vamos ler, não. Se você quiser ler em casa, anota aí, falsos cristos, para mostrar que se cumpriu o que Jesus falou, naquela época ainda. Atos 5, 36 e 37, surgiu um tal de Teudas, que arrastou a multidão. Surgiu também um tal de Judas, o Galileu, e o relato histórico fala disso. E também em Atos 21, 38, surgiu um tal egípcio, que a Bíblia não fala do nome desse egípcio, né, que ele arrastou 4.000 pessoas para o deserto. E as autoridades achavam que Paulo que era esse tal egípcio, olha só. Então Paulo teve que provar, na verdade, que não, eu sou romano, eu não sou egípcio. Essas pessoas que surgiam e arrastavam multidões eram os falsos cristos. Os falsos messias, percebe? Eles diziam que era o Messias e arrastavam multidões. Pode falar, amor. Não, é que eu não sei se eu entendi certo, mas... Tipo, quando destruiu o templo, sim, era simbólico que depois que Jesus morreu, nós teríamos acesso livre a Deus, enquanto que antigamente era só uma parte que era o só o sumo sacerdote. Exatamente. Mas... Era um símbolo do livre acesso que nós teríamos a Deus. O caminho do Santo dos Santos foi liberado, né? Por isso que hoje a gente tem contato direto com Deus, porque a lei definitivamente caiu naquela ocasião. Destruído, então. Exatamente. Pois não. Aqui é abençoado, o microfone. Pois não, pastor. Aleluia. E dentro desse mesmo raciocínio, aproveitando que a irmã falou, eu quero só acrescentar algo. E as religiões, ou a religião em si, ela continua ainda com essa imagem desses sacerdócios, sim, sim, através dessas cerimônias e sacrifícios. Então, tem uma religião predominante aqui, abre aspas, no nosso país, que aquela imagem não existe. Tanto é que você vai lá, tem o se confessar, isso, tem todo aquele processo. Exatamente. E é interessante falar nisso, porque as pessoas ainda não conseguiram desligar dessa prática operacional aí e entender isso que foi falado, que Cristo... Esse rompimento nos deu livre acesso. Hoje, sim, cada um de nós podemos falar com Deus. Amém, tá? As pessoas não conseguiram se desligar. E a religião continua ainda trazendo isso. Verdade. Quando eu for falar dessa parte para um religioso, tem que sempre pensar nisso, que ele vai sempre acreditar que ainda existe um representante, ou um sistema, ou algo como aquele templo que intermedia, né? Que intermediava, né, que intermedia essa atuação.
Por isso que as pessoas não conseguem se desprender ainda da religiosidade. É verdade. Esse templo destruído, Deus na sua sapiência, né, jogou aquela edificação no chão, já para tirar essa imagem. Mas ainda está no coração de muitas pessoas essa maneira de pensar e agir. É verdade. Então, abençoados. Obrigado, eleitos. Pois não. Abençoado Paulo. Alô. Tá fraco o som ainda, hein? Graça e paz, graça e paz. Amém. Apóstolo, é acerca da vinda, o termo vinda, eu sempre criei que realmente era a segunda vinda. É. Que tanto tempo enganado, Não né? é? Muito tempo É enganado. incrível como agora, simplesmente, por iluminação do Espírito, os discípulos que questionaram ele acerca da vinda dele, eles não faziam ideia do que é essa segunda vinda. Exatamente. Logo depois, no capítulo 26, quando Jesus fala que seria entregue, Pedro reage de forma totalmente louca. É verdade. Ou seja, ele não acreditava nem na ressurreição de Jesus, quanto mais numa segunda vinda. É. Prova de que essa vinda aqui é realmente a manifestação como rei. É verdade. Outro fato bastante claro que confirma isso é o fato de até hoje eles estarem esperando o Messias como manifestação. Exatamente. E eles não entendem isso. Não entendem isso. Então a vinda é definitivamente a manifestação de Jesus como rei, É. né, político. Exatamente. Só para acrescentar. Não, bacana. Glória a Deus. Voltando aqui ao raciocínio. Então Jesus falou que viriam. Ele falou: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Então, você vê que historicamente isso aconteceu. A Bíblia apresenta Teudas, Judas, um tal egípcio, que eram cristos, entre aspas, supostos cristos, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que se cumpriu. Olha só, eu sei que vocês me respeitam e me amam como seu apóstolo, e eu tenho certeza que se eu chegasse aqui e falasse assim, gente, Mateus 24 já se cumpriu, vocês iam acreditar em mim. Não, apóstolo, amém, se eu está falando, eu recebo. Mas por que eu estou dissecando? Para eu comprovar o que eu estou falando. Para você não ficar por aí acreditando que Mateus 24 está apontando para o futuro e não está. Então, preciso comprovar. Então, Jesus falou aqui, comprovou historicamente, que esses cristos realmente, naquele período da morte de Cristo até a queda do templo, surgiram vários cristos. Vamos continuar. Mateus 24, do 6 ao 7 agora. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Aí você diz assim, apóstolo, mas como é que não é para o futuro se eu vejo tantas guerras hoje em dia? Gente, guerra sempre existiu. Desde que o mundo é mundo existem guerras. Só que essas guerras que Jesus está falando eram guerras específicas. Guerras que apontavam para o que estava para acontecer, na verdade. Então Jesus estava dizendo, gente, essas coisas que vão acontecer, os falsos cristos, as guerras, terremotos que aconteceram naquela época, está apontando para a proximidade do juízo. É isso que Jesus está falando. Né? Da vinda de Jesus em juízo sobre Israel. Já vou falar dessas guerras, rumores de guerras, tá? 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Até hoje há fome? Claro. Até hoje há terremotos? Evidente, terremoto é uma coisa que faz parte da evolução natural do mundo. Mas Jesus aqui está falando de terremotos específicos. Uma fome específica daquele período até a queda do templo. Tá? Até o juízo, no ano 70. Então tudo isso aqui aconteceu antes do ano 70. No ano 70, o juízo veio sobre Israel. O templo caiu, tudo se cumpriu. O que Jesus está profetizando é que aconteceria entre a sua morte e a queda do templo, aquele período. Tá? Então, olha só, para comprovar historicamente. Guerras e rumores de guerras. O historiador Flávio Josefo, que é um historiador que ele não tinha compromisso com o cristianismo, ele não era cristão, né? Mas ele era um historiador e é muito respeitado, um historiador judeu. Né? Eu vou até mostrar o busto dele aqui. Ó. Atribuem esse busto a ele, é um busto romano. Né? Porque ele era judeu, mas ele posteriormente conseguiu cidadania romana. Esse aí é o busto dele, que atribuem a ele. Então Flávio Josefo, um dos seus livros mais famosos, que é A Guerra dos Judeus, eu vou mostrar também que nós temos uma versão em português desse livro, ó. Guerra dos Judeus, a tradução, né? Nesse livro, Flávio Josefo fala de diversas guerras e rumores de guerras que aconteceram naquele primeiro período, né, antes da queda do templo, antes do ano 70. Então, por exemplo, em Cesareia foram mortos mais de 20 mil pessoas em uma disputa entre judeus e sírios. Tá? Em Alexandria, mais de 50... Isso aqui são fatos históricos, tá? Do livro de Flávio Josefo.
Em Alexandria, mais de 50 mil judeus morreram em conflitos com gentios. Em Damasco, a população local contra os judeus abateram mais de 10 mil pessoas desarmadas. A população local de Damasco conspirou contra os judeus e abateram mais de 10 mil pessoas desarmadas. Guerras e rumores de guerras. Percebe? Além disso tudo, o Império Romano viveu dias de distúrbio social. Revoltas, conspirações e guerras envolvendo muitas nações foram o cotidiano daquela população, daquele império. A Roma, o Império Romano, tornou-se uma máquina de guerra naquela época. Comprovando o que Jesus falou. Antes da queda do templo, antes do ano 70 depois de Cristo, guerras e rumores de guerras. Então, não é para você jogar isso para frente. Ah, mas teve a Primeira Guerra Mundial. Isso guerra sempre existiu. Tá? Não é que Mateus 24 estava falando da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Ele está falando das guerras que aconteceriam naquele período. Terremotos. Os 30 anos que precederam a queda de Jerusalém foram marcados por terremotos e catástrofes. Hoje existem terremotos, existem catástrofes, tsunamis, existem. Eu já vou explicar o que é isso. Então, os 30 anos que precederam a queda de Jerusalém foram marcados por terremotos e catástrofes. Em 46 depois de Cristo, houve um grande terremoto em Creta. Há até uma desconfiança que Paulo fala desse terremoto. Ele não fala literalmente do terremoto, mas ele fala que houve um juízo sobre os judeus de Creta, escrevendo aos Tessalonicenses. Provavelmente ele está falando desse terremoto, mas não tem como comprovar. Em 51 depois de Cristo, houve um terremoto em Roma. Houve outro terremoto em Apâmea, na Frígia, mencionado por Tácito, que era um outro historiador romano. Tá? Em 67 depois de Cristo, quase no ano 70, pouco antes da cidade ser invadida e destruída pelas hostes romanas, um terremoto muito forte sacudiu Jerusalém. Então, guerras e rumores de guerras, terremotos aconteceram em que período? Entre a cruz e a queda do templo. Mateus 24, Jesus profetizando. Eu estou comprovando historicamente que o que Jesus falou já aconteceu. Não significa, no entanto, que depois daquilo não existiriam mais terremotos. É claro que vai existir terremoto. Então depois dessas guerras não vai ter mais guerra. É claro, houve a primeira, houve a segunda. Há tantas outras guerras menores, Guerra Fria, né? A guerra entre a Argentina e a Inglaterra, que eu esqueci o nome. Como é que é o nome daquela guerra? Guerra das Malvinas. Tantas guerras, né? Mas essas guerras que acontecem nesse período moderno não tem nada a ver com a profecia de Jesus em Mateus 24. Está claro isso aí, meu irmão? Fomes e pestilências. Jesus também falou de fomes, né? Veja bem, devido a essas guerras, esses terremotos que aconteciam, a economia de todo o império se abalou, o que acabou provocando fome e pestes que dizimaram ainda mais as populações daquela cidade. Então aconteceu tudo o que Jesus falou antes da queda do templo. Terremotos terríveis, guerras, rumores de guerras. O Império Romano era uma máquina de guerra. Por causa dessas guerras, muita fome. Então, na Bíblia, inclusive, eu quero mostrar no fato histórico na Bíblia, nós encontramos um relato de uma grande fome que aconteceu naquela época. Atos 11, 27 e 28. Só para mostrar que o que Jesus falou aconteceu. Atos relata uma fome. Atos 11, 27 e 28. Vamos ler aqui, abençoados? Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, o qual ocorreu no tempo de Cláudio. Aconteceu grande fome. Então o que Jesus profetizou aconteceu. Está compreendendo isso? Faz sentido você jogar Mateus 24 para o futuro? Faz sentido? Dentro de tudo que nós já vimos até agora? Mas vamos continuar, tem muita coisa ainda. Eu vou ler aqui sobre Flávio Josefo, ainda historiador judeu. Flávio Josefo diz que devido ao cerco das tropas romanas, houve uma grande carestia em Jerusalém. Aí abre aspas. Enquanto tudo isso se passava, em redor do templo, a fome e a carestia faziam tal devastação na cidade que o número dos que ela destruía era impossível de se conhecer. Olha só. Os famintos moradores de Jerusalém comiam até mesmo a sola dos sapatos, o couro dos escudos e um punhado de feno podre. Olha a fome como é que foi. Jesus predisse essa fome. Não é a fome agora que está acontecendo na África, isso é outra coisa. Tá? Josefo ainda relata o caso de uma mãe que comeu seu próprio filho. Coisas terríveis. O que Daniel profetizou, o que Daniel recebeu em visão, que aconteceria com Israel. Percebe?
24 e 28, vamos lá. Mateus 24 e 28, continuando o sermão de Jesus. 24, 8. Aí Jesus falou assim, essa fome, terremoto, guerra, ele diz, mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. Aí, quando as pessoas ensinavam escatologia baseada nisso aí, dizia assim, isso aí é o princípio das dores. Essas dores que eles diziam eram o quê? O sofrimento. Né? O povo vai passar por essas dores. Que dores é essa? Que dores? Você precisa entender isso aí, que isso vai servir lá na frente. O princípio das dores. Jesus falou que os terremotos, né, as guerras, rumores de guerras, a fome, a pestilência, eram um princípio das dores. Que dores é essa? A palavra dores aqui vem do grego odin. Significa o quê? Dores de parto. Anota aí. Então Jesus falou o seguinte, fome, guerra, rumores de guerras, pestilência, são os princípios das dores de parto. Quem está com dores de parto está grávida. Lá na frente a gente vai usar isso aí. Anota isso aí. Princípio das dores. Vamos continuar. Mateus 24, do 9 ao 13. Mateus 24, 9 ao 13. Vamos continuar o sermão. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos, como já vimos que isso já aconteceu. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Salvo a salvação eterna? Pegou, né? Será salvo daquela tribulação. Está entendendo? Quem perseverava até o fim? Os eleitos. Nós sabemos que na igreja primitiva há relatos de pessoas que acreditavam em Deus e que foram torturados. Quem nunca ouviu falar nisso? Da tortura dos cristãos, que eram entregues aos leões, etc. Isso aí aconteceu. Né? Os eleitos que acreditavam em Jesus, especialmente os judeus, que ele está tratando de judeus aqui, eles foram perseguidos, né, naturalmente, pelo Império Romano, né, especificamente. Então isso também aconteceu. Mateus 24, 14. Isso aqui é interessante, esse 14 aqui. Anota aí, o 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E agora? Tremendo isso aí, né? O evangelho do reino. O evangelho do reino ensinava o quê? Que o reino já estava às portas, já tinha vindo. Os judeus precisavam ouvir isso, esse testemunho. Antes que viesse o fim de quê? O fim daquela era. Percebe? Você lembra-se do que os discípulos perguntaram ao Senhor? Senhor, quando vai ser a tua vinda e o fim do mundo? Mundo é era. Fim dos tempos, daquele tempo, daquele período. Está entendendo isso aí? Aí no caso, Jesus está falando, olha, antes do fim, antes que Jerusalém seja destruída, né, antes que o imperador venha, naturalmente, Jesus não fala isso, mas é eu que estou falando. Antes que o imperador viesse para destruir Jerusalém, os judeus de todo mundo tinham que ouvir o evangelho do reino, ou seja, eles tinham que ouvir do testemunho de que o Messias tinha vindo. Mundo aqui que eu frisei, vem do grego oikumene. Por isso que eu falei, o problema da tradução bíblica é isso. 3 palavras diferentes que são traduzidas por mundo. Cosmos, oikumene, aion. Aion era. Oikumene significa literalmente mundo habitado. Essa palavra oikumene era usada para referir-se à extensão do Império Romano. Você sabe que na extensão do Império Romano haviam as 12 tribos de Israel. Então Jesus falou o quê? Essas tribos têm que ouvir esse evangelho do reino. Elas têm que saber que o reino já veio. Quando essas tribos ouvirem, então virá o fim sobre Israel. Não é fim do mundo. Anote isso aí que está no telão, por favor. Anotaram? Oikumene, mundo habitado. Essa palavra era comumente usada para falar do Império Romano. Porque mundo para eles era aquilo ali, né, abençoado? Vou ler. Este testemunho do reino foi pregado em todo mundo habitado. Oikumene.
tá? Pelos judeus naquela época. No Pentecostes, por exemplo, quando o Espírito Santo desceu sobre os judeus, muitos dos judeus de todas as nações estavam reunidos naquele lugar. Vocês lembram disso? Naturalmente, aqueles judeus de várias nações levaram esse testemunho adiante. Ou seja, todos os judeus, todas as tribos receberam o evangelho do reino. Ou seja, eles ouviram falar do Messias. Eles ouviram falar que o reino já tinha vindo. Depois que isso se cumpriu, obviamente se cumpriu antes do ano 70, o ano 70 chegou. Amém? Alguma dúvida? Mateus 24, do 15 ao 24. Vamos continuar o sermão. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação de desolação, predita pelo profeta... Olha a ligação do que Daniel recebeu com Mateus 24. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí Jesus começa a falar o quê? Da tribulação que ia acontecer. Aí a gente achava o quê? Quando Jesus voltasse, a gente ia ter que correr para o monte. Vamos correr para o monte, Jesus está voltando. Era para os judeus a história. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa. Diz, olha, vai se preocupar com casa? Está acontecendo uma tribulação terrível, você vai se preocupar com a sua casa? Deixa eu ver aqui. Vou continuar. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar sua capa. Mas ai de quem estiverem grávidas. Aí, antigamente, se Jesus voltar, você estiver grávida, você está lascada. Por que Jesus falou ai das grávidas? Porque havia uma sede nos soldados romanos de matar mulher grávida. Por quê? Porque eles tinham prazer de matar um futuro perturbador. Percebe? Então, quando eles viam a grávida, pá! É terrível. Por isso que Jesus falou. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque eles viam com sede quem estava grávida. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno. O inverno é terrível em Jerusalém. E nem no sábado, porque sábado era o dia que os judeus guardavam lá, né? Eu vou pular o versículo 27, mas depois eu vou voltar nele, que ele é importantíssimo. Aliás, é aqui que o negócio pega. Ai, meu Deus, versículo 27, meu Deus. Abre a mente aí. Vamos para o 29. Até que então, eu estou mostrando para vocês e dizendo que historicamente essas coisas aconteceram. Mateus 24, 29. Depois a gente volta para o 27, tá? Não, acho que tem coisa para ler ainda, desculpa, abençoado. Vou até o 24, perdão. Vamos até o 24. Oi, pois não. É engraçado que na lei, os pastores falavam que ai daquele que no inverno ou no sábado, no caso seja, no inverno faz frio e as pessoas estão dentro de casa, né? E no sábado, e eu tinha medo, chovia, eu estava dentro da igreja. Era primeiro, eu estava lá no banco. É terrível, né? Vamos lá, vamos continuar. Porque haverá então uma tribulação tão grande, a grande tribulação que ele diz que vai acontecer, já aconteceu. Para os judeus, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho a ver com isso? Percebe? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. Abençoados, o que os judeus passaram não teve precedentes e até hoje nunca existiu. E olha que os judeus sofreram muito na mão de Hitler, né? 6 milhões de judeus foram mortos. E nem assim o que eles passaram, por quê? Porque ali terminou o país deles, o orgulho. O templo era o orgulho dos judeus, caiu por terra. Você percebe? Foi um baque muito grande para a nação do povo judeu, os israelitas, né? Tá? E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Porque foi coisa horrível que aconteceu. Mas, por causa dos eleitos, dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quer dizer, os dias foram abreviados, né, para que os eleitos também não entrassem na dança, né? Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas. Eu já mostrei aqui, historicamente, que isso aí aconteceu, né? E no meio daquela confusão toda também ia acontecer isso. E farão grandes sinais e prodígios, porque é característica dos falsos profetas, sinais e prodígios, né? De modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Versículo 29. Depois eu volto no 27. Vamos lá. Mateus 24, 29. Vamos lá. Estamos dentro do horário previsto, graças a Deus. Logo depois da tribulação daqueles dias, a grande tribulação, que o sistema diz que vai acontecer, mas é mentira, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz.
as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Ah, apóstolo, aí está a prova que o mundo vai acabar. Tá aí. Hã? Meu irmão, será que é para você entender isso aí literalmente? É? Aqui nós não costumamos ser muito literalistas, não. Isso aí, na verdade, é uma figura de linguagem que aponta para um colapso. Eu vou mostrar um precedente disso no livro de Ezequiel. Não tem a ver diretamente com a escatologia nesse caso específico aqui. Tem a ver com o juízo que viria sobre o Egito. Deus usou Nabucodonosor para trazer um juízo sobre o Egito. Olha só como é que ele fala disso aqui. Ezequiel 32, versículos 7, 8 e 11. Para você ver que é de fato uma visão não literal, tá? É uma figura de linguagem isso aí. Que a lua vai perder a sua luz, não sei o quê. Olha só aqui. Ezequiel 32, 7 e 8. E, apagando-te eu, cobrirei o céu e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem e a lua não dará sua luz. Olha aí. Isso é um juízo que viria... Isso é outra coisa, tá? É um outro assunto. É um juízo que viria sobre o Egito. E Deus usou Nabucodonosor para trazer esse juízo. Todas as brilhantes luzes do céu, eu as enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. 11. Pois assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Deus usou quem para trazer juízo sobre Egito? Nabucodonosor. Que interessante, né? Você viu a figura de linguagem? Que vai apagar tudo, que... Isso significa o quê? Um colapso. Naturalmente, o Egito passou por um colapso terrível quando Nabucodonosor invadiu e destruiu. Então, quando Jesus fala... Vamos voltar ao 29, 24, Mateus 24, 29. Quando ele fala, depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, não é literal, meu irmão. É uma figura de linguagem que aponta para um colapso. Por quê? Israel entraria em colapso. Seria destruída. Não haveria mais o país de Israel. As pessoas iam se... cada um ia para o seu lado. Muitos morreram. A espada, percebe? É uma figura de linguagem. Tá claro isso aí? Não é que até, quando Jesus voltar, a estrela vai cair do céu. Ai, meu Deus! A estrela vai cair do céu. Isso é literalismo, meu irmão. Calma aí, né? Vamos devagar. Você vê que Deus usa essa figura, né? Como eu mostrei no caso de Ezequiel, falando da destruição do Egito. Né? Então, esse texto, Mateus 24, 29, aponta para o colapso que ocorreria sobre Israel. É uma figura de linguagem. Tá? Mateus 24, do 30 ao 31. Vamos continuar. Depois eu volto lá no 27. 30 a 31. Então, isso aqui é... Olha, meu irmão, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é fantástico. Olha o que Jesus fala. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Tribos. Israel se reuniu em quê? 12 tribos. Percebe que Jesus não está falando do futuro, dos gentios, de nós aqui? É tribo. Alô, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu. E isso também é figura de linguagem. Eu já vou mostrar isso mais na frente. E verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha o que... Vou voltar ao historiador Flávio Josefo, que escreveu sobre um sinal no céu que apareceu justamente no ano 70 depois de Cristo. Olha só que interessante. Na sua lista de eventos incomuns que apareceram na primavera dos anos 70 depois de Cristo, o judeu Flávio Josefo relatou que uma estrela ou um cometa que parecia ser uma forma de uma espada pairava sobre Jerusalém por cerca de 1 ano. Isso é fato histórico. Isso não está na Bíblia, mas está na história. O que aconteceu? Jesus falou assim, que eles veriam o sinal do Filho do Homem, o sinal do juízo. No ano 70 depois de Cristo, justamente no ano em que tudo aconteceria, pairou sobre Israel uma eles não sabem dizer, o escritor, né, o historiador não soube dizer se era uma estrela ou um cometa. Pairou sobre Israel em forma de espada. Meu irmão, que coisa tremenda. E quando eu estava pesquisando, que eu encontrei isso aqui, eu achei isso maravilhoso. Falei, puxa, é a história comprovando a Bíblia. Esse sinal do Filho do Homem é essa espada. E eles não sabiam o que era aquilo. Durante 1 ano eles saíam de casa e viam aquilo, especialmente à noite, né? Como se fosse uma espada no céu parada durante 1 ano. Isso não é um sinal?
É um sinal do juízo. Aí ele diz, o sinal visível. Aí o historiador continua dizendo, portanto, houve uma estrela semelhante a uma espada que se situava acima da cidade, ou um cometa, que continuou um ano inteiro sobre o céu de Jerusalém. O sinal do Filho do Homem. Por que tinha o sinal de espada? Você viu o símbolo? Eu repito, o Flávio Josefo, ele não tinha nenhum compromisso de querer comprovar a história bíblica. Ele era um historiador à parte. O que eu estou mostrando para vocês? Que a história comprova o que Jesus havia predito. As tribos iam se lamentar. Naturalmente, eles iam sofrer no ano 70, e antes disso acontecer, eles viram um sinal. Eles viam uma espada sobre a cabeça deles. Coisa tremenda, né? Então, sem sombra de dúvidas, meu irmão, esse cometa, essa estrela, é o sinal do Filho do Homem. 31 também é interessante. E ele enviará os seus anjos, já vou explicar esses anjos aqui, tá? Com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, porque dentro daquelas tribos de Israel haviam os eleitos, que deveriam ser poupados, né? De uma a outra extremidade dos céus. Anjos aqui vem do grego angelos, significa mensageiros. Naturalmente aqui, Jesus está falando dos mensageiros que viriam trazer, soar trombeta. Soar trombeta é pregar o evangelho. Então esses anjos, na verdade, são os mensageiros, né, que vieram, naquela época, pregar para aqueles judeus que eram escolhidos, para que eles não passassem por a tribulação. É porque foi traduzido por anjo, porque a palavra, né, é anjo, né, ângelos, mas essa palavra também significa mensageiros. Então Jesus estava falando o quê? Que haveriam mensageiros, na verdade, aqueles que Jesus enviou, que pregariam para os eleitos, né, preparando-os para esse fato terrível que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Aí você deve estar se perguntando assim, e agora que o negócio fica sério, você deve estar se perguntando então, tudo bem, apóstolo, isso aí tudo se cumpriu, os anjos, os mensageiros vieram, pregaram para salvar os eleitos. Quer dizer então que Jesus já veio para os judeus? Porque ele fala da vinda dele. Você acha que sim? Aí é que está o detalhe. Você tem que estar preparado para entender isso aí. Eu quero mostrar para vocês Jesus dizendo que ele viria logo naquele período ali, né? Logo naquela geração. Mateus 16, 28. Vamos ler. Mateus 16, 28. Você se pergunta, Jesus já voltou para os judeus? Ele já veio? Já. E ele falou, Mateus 16, 28. Vamos ler. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Se ele não voltou ainda para os judeus, então tem alguém aí com mais de 2000 anos aí. Percebe? Mateus 26, 63 e 64. Ele também fala disso. Mateus 26, 63 e 64. Porque você fala, mas tudo bem, se Mateus 24 já aconteceu, então Jesus já voltou? Você viu o que ele falou aí? 63. Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, é como disseste, contudo vos digo, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Falou para aquele cara, já devia ser uma pessoa idosa. Ele falou, você vai ver. O que significa Jesus vir para os judeus? Será que Jesus veio literalmente para os judeus para trazer o juízo? O que significa vir na nuvem? Vamos voltar lá no Mateus 24, 27. Ali tem uma revelação interessante. Vamos lá? Anotaram aí? 27. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai da onde? E se mostra até o... Assim será também a vinda do Filho do Homem. O relâmpago sai da onde? Jesus nasceu aonde?
Oriente. O imperador que trouxe juízo é de onde? De onde? De Roma. Roma é o quê? Percebe? Queridos, Jesus não veio literalmente para os judeus para destruir a cidade. Ele veio em juízo sobre Israel, usando a pessoa do imperador Tito, que na época destruiu Jerusalém. Ele era um comandante militar. Tito foi usado por quem? Por Jesus. E é interessante que diz a história que quando Tito destruiu a cidade, que ele veio trazer o juízo de Deus, ele falou algo interessante, falou assim: Deus estava na minha frente. Olha só que coisa interessante. Isso não está na Bíblia, está na história, né? Ou seja, Tito foi o agente do juízo de Deus. Tito, aí você diz, então Tito era o filho do homem? Não, não era o filho do homem. Também não estou dizendo que Jesus se encarnou em Tito. Não é isso. O comandante romano foi apenas o agente do juízo de Cristo sobre Israel. O que significa cavalgar, vir numa nuvem com poder? Isso também é uma figura de juízo também. Vamos mostrar um precedente disso. Você vai dizer assim, apóstolo, isso já aconteceu? Isaías 19:1. Vamos lá. Vai ficar bem claro isso aí. A vinda do Filho do Homem sairia do Oriente para o Ocidente. Quer dizer, a ação do juízo viria do Ocidente. Está percebendo isso? Isaías 19:1. Isso aqui é sobre aquela destruição do Egito. Eu estou só para te mostrando isso aqui, só para mostrar para vocês um precedente. Profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entra no Egito. É ou não é uma figura isso aqui? Será que Deus veio cavalgando num cavalo numa nuvem para destruir o Egito? É isso? Está percebendo a figura? E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Ezequiel 30:25. Anota aí. Notou ali Jesus, o Deus vindo num cavalo, em cima de uma nuvem? Quer dizer, Tito vindo trazer juízo, Tito veio numa nuvem. Juízo, percebe a figura? Você tem que entender que a Bíblia tem figuras. Então, quando Jesus falou, vocês vão ver o Filho do Homem vindo na nuvem. Ou seja, os judeus iam ver o juízo que viria sobre eles, na pessoa de Tito, que era o comandante daquela horda. E realmente Israel foi invadida. Então vocês lembram que no texto de Daniel fala que viria uma inundação? Essa inundação, meu irmão, era a quantidade de soldados do Tito, que arrasaram com Israel. E Tito veio realmente numa nuvem, não literalmente. Ezequiel 30:25. Eu sustentarei os braços do... Eu quem? Deus, né? Deus, eu sustentarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, que quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. Quem trouxe juízo sobre o Egito? Deus. Mas ele usou quem? Nabucodonosor. Deus falou, eu coloquei a minha espada na mão de Nabucodonosor. Só que em Isaías diz que Deus vinha acima de um cavalo, numa nuvem. Percebeu a figura? Quem veio, na verdade, sobre o Egito? Foi Deus, literalmente, que veio no cavalo? Quem veio? Nabucodonosor. Da mesma maneira, quem veio? Que filho do homem é esse que veio sobre Israel? Tito, cavalgando numa nuvem. Olha a figura. Você acreditava o quê? Que Jesus ia vir em um cavalo, você ia ver Jesus no céu descendo. Meu irmão, entenda uma coisa, Mateus 24 já ocorreu. O juízo já veio sobre Israel. Israel foi destruída, isso qualquer livro de história comprova. E Tito veio trazendo o sinal do Filho do Homem, né? Eles viram literalmente o sinal, e Tito veio trazer o juízo no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, se cumpriu o que Jesus falou, olha,
Tem muitos aqui que não vão morrer, mas vão ver o Filho do Homem. Eles viram o Filho do Homem. Percebe? Mas ver o quê? Eles iam ver Jesus? Não, eles viram o juízo. Aí ele falou assim, olha, você não vai morrer, falou para aquele sumo sacerdote, né? Você não vai, antes de você morrer, você vai ver o Filho do Homem. Pegou? Cumpriu-se ou Jesus é mentiroso? Ou será que tem alguém que está vivo aí até agora, esperando ver o Filho do Homem? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Apóstolo, sabe o que é? É que eu estou tão maravilhada em imaginar que a mente humana é tão pequena, mas tão pequena que eu estou falando por mim. Eu acreditava que eu ia ver Jesus na nuvem em cima de um cavalo branco, cavalgando. É ridículo isso. Agora a gente vendo, né? Depois que o véu cai, a gente, graças a Deus, que Deus enviou o apóstolo, né? E deu essa sabedoria ao apóstolo, que não veio de um homem, mas sim de Deus. Amém. E está passando isso para nós, porque agora eu fico imaginando, mas é ridículo eu imaginar que Jesus vinha. Essa visão de vir no cavalo sobre uma nuvem é uma visão de juízo, né? Então você vê que Isaías, quando profetizou o fim do Egito, ele falou dessa visão de Deus vindo num cavalo, numa nuvem. Só que na verdade não era Deus que veio no cavalo, foi Nabucodonosor que veio com a espada. Da mesma maneira, quando Jesus falou, ó, vocês vão ver o sinal do Filho do Homem e vocês vão ver o Filho do Homem vindo numa nuvem. Isso não é literal. Ele está falando de Tito, que viria trazer juízo. Vocês estão compreendendo isso? É tremendo isso aí. Aí você vai falar assim, apóstolo, mas eu não estou muito assim ainda certo de que Jesus veio para os judeus. Pois não. Apóstolo, e eu achava que ia tocar uma trombeta no céu... E que Jesus ia vir através dessa trombeta. A trombeta também não é literal. A trombeta é um anúncio de alguma coisa, né? É uma figura também. Agora, o golpe de misericórdia, né? Você está me assistindo aí pela internet. Golpe de misericórdia, se você ainda não acredita que Mateus 24 se cumpriu. Mateus 24, 34. Esse aqui é o... para encerrar de uma vez a história. Vamos ver? Olha lá, hein? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Você tem alguma dúvida? Tudo que Jesus falou, inclusive a vinda do Filho do Homem, nessa figura da nuvem, que na verdade era Tito trazendo juízo, se cumpriu em que geração? Tem alguma dúvida, Jaqueline? Não passará esta geração, a dele. Por isso que ele falou, tem muitos aqui que não vão morrer e vão ver o Filho do Homem. Falou para o sumo sacerdote, olha, você não vai morrer, mas você vai ver o Filho do Homem vindo. Isso era o quê? Juízo. Eles veriam o juízo de Deus sobre Israel. Não passará esta geração. Meu irmão, se você que está me assistindo pela internet, se você acredita que Mateus 24 ainda vai acontecer, Jesus mentiu. Quantas gerações já não se passaram desde aquela? Quantas gerações já não se passaram? Mas ele falou, esta geração vai ver, não passará esta geração. Vamos continuar? 35. Passará o céu e a terra. Ué, apóstolo, mas o mundo não vai acabar? Os céus e a terra já passaram. Vou mostrar lá na frente. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Colossenses 1:20 vai te dar um sinal do que significa passar o céu e terra. Mas eu vou falar disso no outro módulo. Colossenses 1:20. Só para você ter uma pista. E que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Céus e terra foram o quê? Reconciliadas. Os céus e a terra já passaram. No outro módulo vocês vão entender isso. Vamos voltar para o sermão profético, Mateus 24, 36 ao 39. Já estou acabando já esse módulo, tá, abençoados? Mateus 24, 36 ao 39. Vamos ler. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai.
O dia que o juízo viria, ninguém sabia, nem mesmo Jesus enquanto estava na terra. Foi que só o Pai, só o Espírito, né? Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio. A mesma coisa, os judeus iam estar o quê? Tranquilos lá. De repente, meu irmão, tribulação ia chegar. Porque, veja bem, o exército não anuncia se ele vai invadir. Tu acha que Tito ia chegar? Ó, a gente vai invadir aí daqui a pouco. Os judeus iam estar lá, ó, casando, não sei o que, daqui a pouco... E espada e morte, não sei, invade o templo. Foi o que aconteceu. Só que ninguém sabia o dia. Perdeu, né? E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, será levado um, deixado o outro. O que te ensinaram disso aí? Está dirigindo um carro, Jesus voltar, o carro vai ficar sozinho, vai bater. O piloto de avião tem que ter cuidado. Se Jesus voltar, o piloto vai subir, o avião vai sumir. Percebeu? Por que isso aí? Naturalmente, houve sequestros, houve morte. Você percebe? Um estava lá, tinha outro. Vinha um exército, um pegava um, deixava o outro pegava um, matava. Eles dizem que isso aí é um arrebatamento, né? Mas Jesus falou o quê? Não passará esta geração. Isso foi naquela geração. Ah, mas apóstolo, não haverá arrebatamento da igreja? Calma. Isso aqui é outra coisa. Depois eu vou falar de arrebatamento. Isso aqui não tem nada a ver com arrebatamento de igreja. Tá? Estou deixando isso bem claro. Não passará. Frisa bem na tua Bíblia isso aí. Não passará esta geração. O que Jesus disse? Tudo que eu estou falando vai se cumprir para vocês. Então, estando 2 homens no campo, será levado um, deixado o outro. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Isso aí é a invasão, né? Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, e vem em juízo. Encerramos aí então, abençoados.